Yes, our first speaker is a very important professor. Professor Rinaldo Mota is a PhD and has a major in veterinary medicine from Federal University of Alfenas. He is a professor at Federal University of Pernambuco, Federal Rural University of Pernambuco, and he's also coordinator of the post-graduation program in animal bioscience at this university. And he's also the coordinator of all post-graduation programs of CAPES veterinary medicine area. Thank you very much for accepting our invitation, Professor Rinaldo, and take your time to give your lecture. Thank you. Então, boa tarde a todos. Eu gostaria de agradecer o programa pelo convite para participar deste evento internacional. Gostaria de dizer que é uma grande iniciativa neste momento que a gente passa por essa pandemia mundial. As atividades recentes da pós-graduação estão mais voltadas para o ciclo, esse ciclo misto de apresentações, de discussões de temas importantes. Eu acho que este evento, esse simpósio internacional, é uma grande oportunidade para que o programa possa projetar a ciência nacional no cenário internacional e também fazer futuras parcerias que podem ser muito bem-vindas aos docentes e alunos deste programa de pós-graduação. Gostaria de homenagear a professora doutora Lúcia dos Anjos, pró-reitora de pós-graduação da Universidade Federal Rural de Pernambuco, a professora Miliane Moreira, diretora do Instituto de Veterinária, Dr. Fábio Scott, coordenador do programa de pós-graduação em Ciências Veterinárias, e também saudar todos os presentes, alunos e para participar deste evento. Então, eu gostaria também de declarar que eu fui aluno deste programa de pós-graduação, né, na época ainda parasitologia veterinária, medicina veterinária, parasitologia veterinária, e foi um grande prazer para mim ter me titulado nessa tão importante universidade do país. Bom, então eu vou colocar a minha apresentação. Vocês conseguem ver a apresentação? Consegue, né? Vou colocar em modo apresentação. Bom, então, eu fui convidado pelo Dr. Fábio para apresentar algumas perspectivas sobre o novo sistema de avaliação da pós-graduação na área de medicina veterinária. Então, já é de conhecimento de todos que neste quadriênio nós estamos passando por um momento de adaptação do sistema com novos indicadores de avaliação e também com novos critérios, né, de acordo com a orientação do Conselho Superior da CAPES e também do Conselho Técnico Científico, CTC, do Ensino Superior. Então, desta forma, os coordenadores das 49 áreas de avaliação da CAPES trabalharam intensamente neste último ano para poder, então, elaborar uma nova ficha de avaliação que irá incluir não somente a avaliação quantitativa dos programas, mas também fazendo já uma introdução para o que vem no próximo quadriênio no modelo multidimensional, já iniciando, então, um momento de adaptação do sistema, incluindo, então, elementos qualitativos dentro desse processo de avaliação que eu vou mostrar um pouco para vocês. Então, o Sistema Nacional de Pós-Graduação, ele é bastante robusto. Nós temos, em 2019, foram registrados 4.593 programas de pós-graduação, 6.965 cursos nas 49 áreas de avaliação, sendo 3.652 em nível de mestrado e 2.000
427 programas em nível de doutorado. Esses programas que eu estou mostrando são programas acadêmicos, tá? Esses programas que vocês estão matriculados e que têm, então, o objetivo principal de formar recursos humanos para atender, principalmente, a necessidade de docência das universidades públicas e privadas do país. Também temos 853 mestrados profissionais e 33 doutorados profissionais. O doutorado profissional e o mestrado é uma modalidade diferente do acadêmico, ele tem um público-alvo diferente e ele também tem um objetivo de formação um pouco diferenciado dos programas acadêmicos. Haja vista que o seu público geralmente são profissionais que já estão no serviço e que gostariam de ter, então, uma atividade ou uma experiência inovadora, e desta forma, então, geralmente, esses profissionais trabalham temas específicos ligados ao seu serviço. Então, o panorama atual da área de medicina veterinária da CAPES hoje é o seguinte: nós temos, vocês conseguem observar por essa figura, que a maioria dos programas de pós-graduação da nossa área, eles estão situados principalmente na região sudeste, no estado de Minas Gerais, estado de São Paulo, e na região sul, destacando aqui o Rio Grande do Sul e o estado do Paraná. Existem também outros programas de pós-graduação na nossa área, programas acadêmicos e também programas profissionais distribuídos em outros estados, na região Nordeste, com destaque para o estado de Pernambuco, mas vocês conseguem observar aqui nesta figura que existem ainda alguns estados brasileiros que ainda não contam com um programa de pós-graduação. Então, esta é uma preocupação da coordenação da área de medicina veterinária da CAPES, de tentar corrigir estas assimetrias e de tentar nuclear novos grupos de pesquisa para atender, então, a demandas específicas do bioma amazônico, né, da região amazônica, que é uma região que vem sendo bastante maltratada nos dias atuais por questões de incêndios e desmatamentos para a pecuária de corte. Então, a gente tem trabalhado, mas é um pouco complicado, porque a gente precisa, em muitas situações, lançar propostas propostas novas de programas de pós-graduação associadas com outras instituições do país. Então, com relação ao número de programas acadêmicos, nós temos 17 programas acadêmicos na região sul, 29 programas acadêmicos na região sudeste, 14 na região norte, apenas 4 programas acadêmicos na região norte, aqui 14 nordeste, e apenas 6 programas acadêmicos na região centro-oeste. Se a gente considerar que a região centro-oeste é uma região que a gente considera como o coração do agronegócio do país, então a nossa área ainda tem muito que contribuir com relação à formação de recursos humanos para atender às demandas específicas relacionadas com, principalmente com a sanidade dos animais, das espécies para exportação, também a conservação de espécies selvagens, e também para trabalhar, evidentemente, juntamente com a sanidade, a questão da qualidade sanitária dos produtos para consumo interno e também para exportação. Aqui, mais uma vez, é importante lembrar que nós conseguimos aprovar ainda nessa gestão um programa, um curso de mestrado e um curso de doutorado num programa de pós-graduação no estado do Pará, que vai tratar justamente a questão da reprodução conectada com alguns avanços tecnológicos para aumentar a produtividade dos rebanhos locais. Então, é importante também comentar que existe o maior número de programas de pós-graduação na região sudeste, porque, historicamente, na nossa área de medicina veterinária, assim como outras áreas
de avaliação. A pós-graduação, ela se iniciou nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, né, principalmente, e desta forma, então, esta região é onde se encontram os programas mais consolidados na área de medicina veterinária, mais antigos e mais consolidados, exemplo do programa de pós-graduação em ciências veterinárias da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, que é um programa nota 6 na área de medicina veterinária. Com relação aos programas profissionais, nós temos 3 programas profissionais na área de veterinária na região sul, 5 programas na região sudeste, 2 programas na região nordeste, nenhum programa profissional na Amazônia Legal e também nenhum programa profissional na região centro-oeste. Então, é importante que a área avalie esta questão de forma a poder deslocar um pouco mais a pós-graduação da área de veterinária da região litorânea para a região central do Brasil, justamente para atender os profissionais que trabalham relacionados principalmente com a produção de alimentos. Então, aqui na região Nordeste, mais especificamente no estado do Maranhão, na Universidade Estadual do Maranhão, nós temos o único programa que tem o único programa de doutorado na modalidade profissional, e esse programa de doutorado profissional na Universidade Estadual do Maranhão atende um público específico da defesa sanitária animal, né, para atender às demandas da defesa sanitária animal do estado do Maranhão. É um programa que vem funcionando muito bem, com produtos bastante interessantes, provenientes dos TCCs, dos alunos profissionais, e desta forma, então, existe uma articulação já para que a gente consiga fomentar um doutorado ou mesmo um mestrado profissional em rede em outros estados do país, justamente para atender esses profissionais da defesa sanitária de outros estados, e assim a gente fortalecer as nossas regiões de fronteiras e também para trabalhar com temas específicos de cada estado da federação. Hoje, a entrada de novas propostas de programas na área de medicina veterinária, ela deve passar, primeiramente, por uma discussão ampla dentro da instituição. Nós não queremos mais que grupos de docentes separem dos programas que já estão credenciados para formar novos programas de pós-graduação. Então, a gente quer fortalecer os programas já existentes da nossa área. Então, é necessário que a nossa área ela não está incentivando propostas novas com o mesmo perfil de formação discente dentro da mesma instituição. Então, até um tempo atrás, foi incentivado justamente o oposto pela CAPES, a abertura de novos programas de pós-graduação. Desta forma, houve, então, um desligamento de docentes dos programas que já atuavam para abrir novos programas de pós-graduação dentro de uma mesma instituição. Então, hoje, o que nós temos incentivado é justamente a fusão dos programas de pós-graduação, com o objetivo principal de fortalecer os programas de pós-graduação. A exemplo do que aconteceu aí na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, com um programa que funcionava no Instituto Veterinário, juntamente com o programa da parasitologia veterinária, que deu origem, então, a esse programa robusto que vocês têm aí hoje, e mais uma vez comentando, um programa nota 6. O planejamento estratégico, então, deve haver um planejamento estratégico para elaboração de propostas novas, evidentemente de acordo com o plano de desenvolvimento institucional. Então, é a instituição que deve dar o caminho para que os novos grupos sejam formados para a proposição de novas propostas de programa de pós-graduação. Então, tudo deve partir da instituição, ou seja,
da pró-reitoria de pós-graduação e pesquisa da universidade, de acordo com novas demandas que forem surgindo, né? Então, isso acontecia de uma forma inversa até pouco tempo atrás. A inclusão a gente tem na área de veterinária, a gente tem também induzido de forma bastante tranquila, mas tem tentado induzir a inclusão de conteúdos de empreendedorismo, de planejamento, de gestão e de inovação. Então, esses conteúdos, aos poucos, devem ser incorporados na proposta dos cursos ou dos programas de pós-graduação na área de medicina veterinária, porque hoje nós temos um grande número de doutores em todas as áreas do conhecimento, e na nossa área também temos muitos doutores aguardando uma possibilidade de bolsa de pós-doutorado ou mesmo abertura de vagas nas universidades públicas ou privadas para se inserir no mercado. Então, o momento econômico hoje do país não é bom, o momento político também tem feito tem dificultado um pouco a abertura de novas vagas. Então, a gente precisa oferecer dentro do ambiente acadêmico, não só a formação acadêmica, mas nós temos que começar a transformar a nossa área por meio de novos conteúdos, ou seja, os alunos que saem dos programas acadêmicos, eles podem ter uma visão diferenciada, não somente a visão de trabalhar dentro de uma universidade e fazer pesquisa, mas ele pode abrir o seu próprio negócio, ele pode trabalhar em empresas, indústrias, ele pode, então, se planejar para outras possibilidades dentro de sua carreira. Então, vários programas de pós-graduação já têm trabalhado nessa questão de inclusão desses conteúdos e realizado eventos de empreendedorismo que têm dado também uma nova dinâmica para a área de medicina veterinária. A questão da inovação com transferência de tecnologia, desde o início da nossa gestão, eu venho tentado trabalhar essa questão com bastante cuidado e tem também tentado incluir esta agenda de inovação nos programas de pós-graduação, porque a área de veterinária é uma área muito ampla, é uma área muito rica em possibilidades e a gente pode também trabalhar melhor os projetos de pós-graduação dentro dos programas para quem sabe, então, esses projetos possam ser revertidos em produtos e que possam, em algum momento, ser patenteável ou não, mas que possam ter um impacto maior dentro da sociedade. Então, a gente tem tentado trabalhar esses temas uma força maior dentro da nossa área. Então, quando se fala em nomes de programas na área de medicina veterinária, são geralmente os mesmos nomes, prevalecendo medicina veterinária, ciências veterinárias, ciência animal. O que eu gostaria de dizer é que isso são nomes bastante comuns, mas que não dão uma visão mais aprofundada do que os programas de pós-graduação estão realizando. Existem algumas novidades, inovação e tecnologia na área de veterinária, bioexperimentação. Então, a área também tem tentado justamente discutir novas propostas de acordo com as áreas prioritárias que constam no documento de área de medicina veterinária, que vocês também têm acesso na página da CAPES, da página da área da CAPES. Então, a gente tem tentado aqui produção sustentável e saúde animal, então já tem surgido novos programas e que eu gostaria de dizer que o protagonismo maior da pós-graduação ele deve ser da universidade, não da CAPES. A CAPES é um órgão avaliativo externo à instituição, mas as universidades é que têm que trabalhar de acordo com o seu plano de desenvolvimento institucional, propostas que agreguem novos valores que possam fazer com que o país, então, avance na questão econômica e na questão social. Então, os nomes também, em seu tempo, de acordo com a discussão que acontecer dentro da instituição, eles podem também ser alterados,
E também, evidentemente, quando se altera o nome do programa, precisa também fazer os ajustes na proposta curricular, nos objetivos, nas linhas de concentração, nas áreas de concentração, nas linhas de pesquisa e também no conteúdo das disciplinas de acordo com a formação do seu corpo docente. Então, é importante fazer essa reflexão para o futuro. O percentual de programas por notas no país, então, como eu sei que tem alunos participando deste evento, é importante colocar que os programas de pós-graduação, eles são avaliados, é feita uma avaliação externa por comitês das áreas de avaliação, então eles podem receber e permanecer credenciados dentro do sistema da CAPES a partir de nota 3. Então, programas nota 1 e 2, eles são descredenciados, programa nota 3, 4, 5, 6 e 7, que é a nota máxima, permanece no sistema. Nota 7, nós temos apenas 3 programas de pós-graduação na nossa área, são poucos programas, então existe também uma tentativa para que a gente consiga fortalecer mais os programas de pós-graduação e conseguir, evidentemente, um maior número de programas nota 7, evidentemente que de acordo com a avaliação e os indicadores e os critérios de avaliação. Então, somente 3 programas são considerados programas de excelência na área de veterinária, que tem nível de formação, uma expectativa e nível de formação semelhantes aos grandes programas internacionais da área de medicina veterinária. Aqui vocês notem que nós temos 15% de programas nota 3, programas muito novos dentro, que entraram há pouco tempo na área, 36% de programas nota 4, então que totaliza 50% dos programas da área de veterinária. Então, 50% são programas em fase de consolidação, são programas que necessitam de um cuidado bastante especial, e nós temos trabalhado muito esses programas, porque um dos objetivos do plano de trabalho desta coordenação foi justamente trabalhar o fortalecimento, a consolidação desses programas nota 3 e 4. Então, na maioria dos programas, são programas ainda muito novos, que passaram por no máximo 2 ciclos de avaliação, mas a gente tem feito um trabalho orientativo bastante importante com esses programas. Programas nota 5, 30%, são programas também que já têm um nível de consolidação bastante importante, que precisam, em muitos dos casos, apenas se internacionalizar mais. A internacionalização dos programas é bastante importante, a gente precisa buscar parceiros internacionais, precisa trazer novas tecnologias, precisamos treinar docentes e alunos em novas técnicas e trazer isso para ser implementado nos programas de pós-graduação do Brasil. Então, por isso que existem programas específicos na CAPES, como o CAPES Print, que eu acredito que a Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro tem aprovado esse programa e que facilita muito o fluxo in e out de docentes, discentes e também de outras ações, a exemplo dessa que está sendo feita aqui hoje, que é um simpósio internacional para compartilhar conhecimentos entre grupos nacionais com grupos internacionais. E programas nota 6, nós temos 13%. Então, existe uma expectativa, mesmo com este momento difícil que a gente tem passado neste último ano da quadrienal, que é o ano de 2020, a gente tem uma expectativa que novos programas possam avançar para a nota 7. Essa é a grande expectativa da coordenação da área de veterinária, assim como programas nota 3 passando para 4 e assim aumentando a expectativa e o fortalecimento desta área tão importante que é a área de medicina veterinária. Então, na última avaliação quadrienal, nós tivemos um ganho de 39%, ou seja, 39% dos programas da área conseguiram uma nota melhor, se mantiveram estável dentro do sistema 56%, e tivemos perdas também. As perdas
elas têm que ser olhadas, elas têm que ser analisadas e elas têm que ser trabalhadas. Então, 2 programas de pós-graduação, um programa da Universidade Federal Rural de Pernambuco e um programa da Universidade Federal da Paraíba, tiveram, então, suas notas, caíram de nota dentro do sistema de avaliação. Então, nós também fizemos um trabalho bastante interessante com os docentes e discentes da Universidade Federal da Paraíba e também com o programa da Universidade Federal Rural de Pernambuco e também fizemos uma proposta para a pró-reitoria de pós-graduação da nossa universidade, de forma que esse programa Nota 3 ele foi fusionado com outro programa Nota 5 da mesma instituição. Ou seja, esses 2 programas compartilhavam docentes, compartilhavam algumas linhas de pesquisa, compartilhavam, em algum momento, projetos de pesquisa também bastante semelhantes. Então, essa também foi uma ação importante que a gente conseguiu avançar neste quadriênio. Então, os desafios para a área de medicina veterinária é justamente tentar equalizar a pós-graduação para regiões menos favorecidas. Ainda temos bastante diferenças regionais e intra-regionais, né? Então, a gente tem discutido algumas possibilidades, principalmente na região norte, para atender o bioma, né, amazônico da Amazônia e para tentar estimular grupos de pesquisa a trabalhar com sanidade de organismos aquáticos, que a região tem bastante potencial. Se adaptar aos novos indicadores do sistema de avaliação. Eu disse para vocês que nós estamos num momento de transição com uma nova ficha de avaliação no sistema. Então, o grande desafio hoje é justamente os coordenadores de programa transferir esta informação para os docentes e discentes dos programas, porque hoje existem outros quesitos, outros itens da ficha de avaliação e outros quesitos que até então não eram avaliados na quadrienal passada, que passaram, então, a ser avaliados agora. Então, nós não tivemos muito tempo de nos adaptar, por isso que a informação é importante. Esta coordenação, ela prima pela qualidade da informação e por repassar aos coordenadores de programas da área de medicina veterinária tudo que é novo dentro do sistema. Também é uma responsabilidade da pró-reitoria de pós-graduação fazer essa interlocução com os programas de pós-graduação, mas mesmo assim esta coordenação diária se preocupa também e vai já informando de forma que todos os coordenadores hoje da nossa área já sabem, já conhecem os indicadores e os critérios de avaliação que serão utilizados nesta quadrienal. Então, implementar ações nos programas contra a autoavaliação. A autoavaliação é uma possibilidade que a CAPES está dando aos programas de pós-graduação de se autoavaliar, de se autoconhecer. Então, é um retrato, é um diagnóstico que deve ser feito dentro do programa de pós-graduação, com formação de equipes que fazem esse diagnóstico e esse grupo de trabalho, vamos assim dizer, a composição deve ser com docentes do programa, com docentes externos da instituição, com participação de alunos do corpo técnico, em algum momento até com participação da sociedade, que pode, então, demandar novos desafios para os programas de pós-graduação. Os programas se planejam para corrigir as suas fragilidades, ou seja, corrigir os pontos fracos do programa, e os pontos fracos podem ser muito diversos, relacionados a disciplinas, relacionados a docentes, relacionados à relação discente-orientador, infraestrutura, gestão, secretaria, ou seja, tudo isso pode ser colocado
no relatório, e o programa, então, deve ter metas claras a curto, médio e longo prazo para melhorar o funcionamento e a formação de seus alunos. A internacionalização, né, que vem como um ponto forte, principalmente para os programas nota 6 e 7, ou seja, é necessário que esses programas 6 e 7 participem tenham indicadores internacionais, como a saída de docentes, saída de alunos, vinda de pesquisadores para o programa, disciplinas em inglês, ou seja, existem várias formas de se internacionalizar um programa de pós-graduação. Na minha época, este programa de pós-graduação atraía muitos alunos de outros países da América, principalmente a América Latina. E eu não sei se isso acontece, e se acontecer, então, isso é uma forma também interessante de estar oferecendo formação de qualidade para alunos de outros países que chegarão de volta em seus países e vão nuclear novos grupos de pesquisa. Um ponto importante também que é um desafio para a nossa área é o impacto econômico e social dos programas. Então, a questão do impacto, ela não era avaliada ou era avaliada de forma subjetiva em anos anteriores, mas agora ela compõe um quesito da ficha de avaliação e tem o mesmo peso dos quesitos e quesito formação, medicina veterinária. Encontrar um caminho para dar mais impacto aos projetos de pesquisa e impacto este que podem se reverter, evidentemente, num maior desenvolvimento social. Então, como eu comentei com vocês anteriormente, o protagonismo da pós-graduação deve ser da instituição. É a instituição que deve ter o seu planejamento, que deve ter um olhar para fora, para o entorno, para fora dos muros da universidade e ter essa percepção do que determinados programas podem fazer para melhorar a condição de vida, para melhorar, para obter melhores indicadores e resolver os problemas sociais. E a nossa área é muito importante, pode trabalhar bastante nessa questão de desenvolvimento econômico e social. E discutir mecanismos alternativos também para o financiamento de bolsas. Vocês recentemente tiveram notícia da dificuldade dos novos critérios de distribuição de bolsas de pós-graduação. Evidentemente que beneficiando, de alguma forma, os programas mais consolidados, né? Então, a gente não sabe exatamente o objetivo final disso, mas por isso também que essa coordenação vem trabalhando no sentido de melhorar a nota dos programas, porque a gente não quer perder programa de pós-graduação por falta de bolsas que são necessárias em muitas situações para a manutenção dos alunos dentro de um programa de pós-graduação. Então, também projetos de financiamento de projetos de pesquisa, a gente sabe também da dificuldade de recursos do principal órgão de fomento à pesquisa no país, que é o CNPq. Então, a gente também tem tentado conversar com a presidência do CNPq justamente para tentar motivar e conseguir mais recursos para ser colocados nos programas de pós-graduação, principalmente nos projetos de pesquisa. Recentemente, alguns editais, os projetos de pesquisa já vêm vinculados a cotas de bolsa de pós-graduação. Só que, em muitas situações, o projeto de pesquisa não é financiado, então daí dificulta. É difícil trabalhar com bolsa sem ter financiamento de projeto de pesquisa. Há também um grande desafio, porque é algo novo para a nossa área. Os programas de pós-graduação estavam um pouco paralisados na questão de inovação, né? Apesar do grande potencial que a gente tem, mas a gente precisa, então, pensar melhor nos projetos dentro do programa para que a gente possa, então, possa trazer mais inovação para a área e transferir mais tecnologias.
Os pontos de destaque do documento da área de medicina veterinária, então, nós temos um documento de área, que é um documento que norteia as ações, os programas de pós-graduação e também norteia as propostas novas de programas de pós-graduação. Então, é sempre importante, quando a instituição pretende trabalhar uma nova proposta de programa de pós-graduação, que consulte primeiramente o documento da área, porque ali, nesse documento, é que estão os elementos que a coordenação tenta estimular dentro das universidades. Então, os pontos de destaque são apoiar a consolidação de programas de pós-graduação com menores indicadores de nota, principalmente os 3 e 4, apoiar propostas diferenciadas que agreguem algum elemento de inovação de acordo com as áreas prioritárias do nosso documento de área, principalmente em regiões onde já se concentram os programas de pós-graduação da área, apoiar propostas de programas que tenham um impacto social e agreguem a geração de produtos com transferência de tecnologias para a sociedade, corrigir assimetrias regionais, e também um ponto de destaque do nosso documento é justamente a promoção de fusão de programas de pós-graduação dentro da mesma instituição com vistas ao seu fortalecimento. Então, são alguns indicadores que a coordenação faz, tentando transferir, tentando colocar a área de medicina veterinária num local de destaque no cenário da pós-graduação nacional. Nós temos algumas áreas prioritárias para a abertura de novos programas de pós-graduação. Aqui eu coloco logo for incluída, então, a saúde única, que é justamente a interseção entre a saúde humana, ambiental e animal. Evidentemente que a gente deve sempre ter esse olhar um pouco mais amplo, né, porque a doença ela não acontece somente com a presença do micro-organismo, ou mesmo somente com a presença do animal. Então, existe toda aquela relação hospedeiro, parasito e ambiente, e que devem ser, então, trabalhadas em projetos de forma mais abrangente para a gente conseguir, então, sair do local onde a gente se encontra hoje. Também a produção sustentável foi colocada, principalmente pensando na região centro-oeste, região norte do país. Produtos bioativos, também a gente tem acredita que o país pode trabalhar muito nessa área, principalmente quando os programas de pós-graduação têm uma participação docente de outras áreas, como a biotecnologia. Então, a gente tem conseguido produtos muito interessantes, muito valiosos, com o trabalho desses produtos bioativos. A produção de insumos pecuários, isso aqui é uma questão bastante interessante. A coordenação de área também fez um contato bastante próximo com o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento do Brasil, fez um levantamento e praticamente tudo que nós utilizamos nos programas sanitários das diferentes espécies animais, eles são importados. Então, eu acredito que os programas de pós-graduação, dentro da expertise dos pesquisadores que compõem aquele com as demandas específicas do Ministério da Agricultura, na elaboração, na validação de kits de diagnóstico e controle de doenças, erradicação de doenças, a questão de imunógenos, que pode também ser trabalhada, dentre outras, inclusive a questão da resistência a antimicrobianos, que é uma demanda mundial e também é uma demanda específica do Ministério da Agricultura, também a sanidade dos organismos aquáticos. Então, são demandas específicas e o Ministério da Agricultura tem interesse na nossa área, e assim a gente pode aproveitar essas possibilidades. Nós temos grandes exemplos de professores que trabalham
com determinadas enfermidades endêmicas no território nacional e que estão já contribuindo. Um exemplo clássico que eu trago para vocês é um kit ELISA indireto para diagnóstico do mormo equinos ou equídeos, que saiu de dentro de um programa de pós-graduação, por sinal, um programa daqui da Universidade Federal Rural de Pernambuco. Hoje é um produto licenciado, é um produto registrado no Ministério da Agricultura, gera divisa, gera política pública e pode, então, contribuir efetivamente para o desenvolvimento econômico e social do nosso país. Também, aqui eu já comentei com vocês, sanidade, controle de doenças de organismos aquáticos, outras áreas estão invadindo um pouco a área de medicina veterinária, e que é essa questão de sanidade, de competência do médico veterinário, e a gente precisa, então, abraçar melhor e desenvolver esta grande potencialidade que o país tem na questão de pescados. Também incluímos tecnologia de produtos de origem animal, segurança alimentar, que nada é feito, nada se consegue, não se consegue um impacto econômico de um país que tem um grande potencial de produção de alimentos se não tiver a segurança. Então, aqui também é um ponto bastante importante. E emergências ou sanitárias, a gente precisa proteger as fronteiras do nosso país nessa questão de introdução de novas doenças, a exemplo do que aconteceu recentemente no mundo com o SARS-CoV-2. Então, aquelas propostas que trouxerem elementos que possam avançar nessa questão de controle, de barrar a entrada de novos micro-organismos, novas doenças, também serão bastante incentivados pela área de medicina veterinária, assim como o bem-estar animal, que deve prevalecer em todo o sistema de produção nacional. Então, nós temos, então, grandes potencialidades nos diferentes biomas brasileiros, existem grupos de pesquisa trabalhando plantas da Caatinga, plantas do Cerrado, trabalhando comunidades indígenas na região norte do Brasil. Então, é uma grande diversidade. Então, mesmo aqueles programas que ainda não têm condição de publicar artigos em periódicos de destaque na área, conseguem, de alguma forma, trazer elementos importantes como a inserção na sociedade, que é, então, um ponto relevante da próxima avaliação. Então, conservação de espécies, emprego de fitoterápicos como alternativas para tratamentos convencionais, utilização de bioativos extraídos de plantas para uso na medicina veterinária, a saúde animal conectada com a saúde humana e ambiental. Nós temos já novos cursos, novos programas de pós-graduação em saúde única já na nossa área, né? Nós temos um programa profissional em saúde única aqui na Universidade Federal Rural de Pernambuco, justamente para atender diferentes profissionais que trabalham, então, na saúde humana, na saúde animal e na saúde ambiental. Desenvolver a produção sustentável, tecnologias do futuro, precisamos investir em novas tecnologias para se preparar para os desafios do futuro, e a expansão de programas da modalidade profissional, que, como eu comentei com vocês, só existem 10 programas ainda na nossa área, e precisamos de mais programas justamente para oferecer formação para os profissionais que já estão no serviço. A tendência é potencialidades, parcerias nacionais e internacionais. O programa de ciências veterinárias da Rural do Rio de Janeiro tem grandes parceiros internacionais. Historicamente, isso sempre aconteceu, e essas parcerias elas impactam nas produções científicas e incorporam novas tecnologias. Produção de produtos técnicos e tecnológicos associados às empresas,
nós temos também incentivado a participação de empresas em alguns programas de pós-graduação, empresas que têm demandas também específicas e que podem ser trabalhadas juntos aos projetos de pesquisa de alguns programas de pós-graduação. Então, nós temos avançado bastante nesta questão na área de veterinária, com grandes exemplos já de parcerias que, em muitas situações, oferecem bolsas, oferecem financiamento de projetos, também empresas e indústrias de alimentos, medicamentos, imunógenos, entre outras. A interação com outras áreas do conhecimento, isso aqui também é extremamente importante, e foi uma percepção que a gente teve que quando a gente consegue trazer docentes, pesquisadores de outras áreas, que isso pode impactar positivamente no nível dos projetos de pesquisa do programa e também nos produtos gerados das teses e dissertações. E as interações e parcerias com o Ministério da Agricultura e empresas que já foi colocado. Então, as ações da área, elas devem impactar o desenvolvimento em nível local, regional ou nacional. Elas devem também impactar na resolução de problemas da sociedade, ou alguns projetos estão gerando políticas públicas, principalmente projetos relacionados com algumas endemias, impactar no desenvolvimento econômico do país, impactar e resguardar o ambiente para o desenvolvimento sustentável. Nós fizemos, então, várias ações nos programas de pós-graduação da área de medicina veterinária, visitamos muitos programas, 2018 e 2019 foi um ano que eu viajei bastante, então, realizando visitas, conversando com docentes, discentes, conhecendo a infraestrutura dos programas. Então, são todos esses os programas que nós tivemos a oportunidade de visitar. Este ano, infelizmente, não foi possível, mas também a gente tem dado um suporte bastante importante para os programas de pós-graduação, principalmente no sentido de orientar alguns pontos importantes específicos para a elaboração do último relatório desta quadrienal. As ações desenvolvidas nos programas visitados foram justamente realizar um diagnóstico e trabalhar as fragilidades que foram apontadas no relatório da avaliação do quadriênio passado, mudanças estratégicas na proposta curricular, os programas, muitas vezes, eram muito engessados, sem modificações importantes. Hoje, eu percebo que existe uma possibilidade que a pós-graduação ela é dinâmica, ela precisa trabalhar alguns indicadores de forma mais dinâmica, justamente com vistas à formação melhor de seus alunos. Então, algumas propostas foram feitas a alterações de áreas de concentração, linhas de pesquisa, de docentes e até mesmo de nome de programas. Também discutimos muito os novos indicadores da nova ficha de avaliação e fizemos orientações gerais com vistas ao relatório da quadrienal e dos novos indicadores da avaliação. Nós temos um canal bastante interessante, principalmente um grupo de WhatsApp, que a gente se comunica com todos os coordenadores de programa do Brasil, isso também é inédito. Então, todas as informações importantes, esta coordenação passa para os coordenadores de área. Também trabalhamos na questão da orientação com vistas a reorganizar as atividades do programa, como a atualização da proposta de áreas de concentração e linhas de pesquisa, e a consolidação dos programas nota 3 e 4. É bastante importante que hoje nós temos uma rede de solidariedade na área de medicina veterinária, que é bastante inédito isso também, pensando na dificuldade que muitos programas têm de se consolidar, eu pensei numa forma que pudesse
trazer mais a participação de programas consolidados para auxiliar a consolidação de programas em consolidação. Então, é uma colaboração voluntária e tem como objetivo colaborar em atividades de treinamento e desenvolvimento de projetos de alunos em técnicas clínicas e laboratoriais, participação de docentes experientes destes programas já consolidados no processo de diagnóstico da autoavaliação dos programas em fase de consolidação e a participação de docentes em projetos de pesquisa, em bancas, em publicações conjuntas também com esses programas. E nós temos visto que isso tem funcionado, então a questão da competitividade entre os programas já não está existindo mais. A gente está trabalhando com solidariedade ao invés de competição entre programas. Bom, é importante falar também sobre alguns referenciais do processo de avaliação. Então, os documentos de área são referência para os processos avaliativos, tanto na elaboração e submissão de propostas de cursos novos, quanto na avaliação dos cursos em funcionamento. Neles estão descritos o estado atual, as características, as perspectivas, assim como os quesitos considerados prioritários na avaliação dos programas de pós-graduação, pertencentes a cada uma das 49 áreas de avaliação. Então, o trinômio que expressa os processos e os resultados da avaliação quadrienal é a ficha de avaliação, o documento de área e, evidentemente, os relatórios de avaliação que são liberados após a avaliação da quadrienal. Então, a coordenação tem que estar muito atenta, se quer manter a nota do programa, se quer tentar melhorar, tem que estar muito atento à ficha de avaliação nova e aos documentos de área para fortalecer, então, os seus relatórios e, dessa forma, então, conseguir avançar com uma nota melhor dentro do sistema. Então, a realização da proposta pelo grupo de trabalho da ficha de avaliação, então, a CAPES, ela constituiu uma comissão, um grupo de trabalho para justamente trabalhar no template ou nos quesitos da ficha de avaliação, que está em consonância com o Plano Nacional de Pós-Graduação, no decênio 2011 a 2020, que no seu capítulo sobre o sistema de avaliação da pós-graduação brasileira coloca o seguinte: os princípios que nortearão o sistema de avaliação da próxima década são a diversidade e a busca pelo contínuo aperfeiçoamento, que deverão ser observados pelos comitês e as instâncias superiores da CAPES. Então, é justamente pensando na melhoria do sistema de avaliação e no seu aperfeiçoamento que foram deliberados, então, pelo Conselho Técnico Científico CTC da CAPES, então, esta nova ficha de avaliação e que tem, então, que ser amplamente divulgada para que as coordenações possam estar atentas aos novos indicadores. Então, existem também, nesses últimos anos... Professor Rinaldo. Oi? O senhor tem mais 5 minutinhos, tá bem? Tá certo. Então, Obrigada. Nós temos, então, diferentes grupos de trabalho na CAPES, que trabalham, então, com os diferentes temas, né? O Qualis periódico referência, hoje nós temos também um Qualis único, onde o periódico recebe, então, um extrato de acordo com os seus indicadores bibliométricos, baseados, então, no modelo matemático. Isso também foi um avanço bastante importante. A nova ficha de avaliação apresenta indicadores que expressam a especificidade da nossa área, foi elaborada com a participação dos coordenadores de programa de área e está disponível para consulta na área da CAPES. Então, é uma proposta de ficha única, com template de quesitos e itens, porém com os indicadores adaptados a cada modalidade e às especificidades de cada área. Ela deve valorizar o protagonismo das áreas na construção dos indicadores e a ficha deve permitir, então, a comparação entre as diferentes áreas. Então, vocês podem observar aqui
que essa ficha de avaliação passou de 7 quesitos de 28 itens para 5 quesitos de 18 itens na última avaliação, e agora nós temos 3 quesitos e 11 itens. E o que foi incorporado de novo na ficha de avaliação é o destaque para uma análise qualitativa. Nós teremos comissões que vão avaliar as melhores teses e dissertações dos programas, os egressos de destaque do programa, onde estão inseridos, de acordo com a sua formação, melhores artigos científicos, melhores produtos técnicos e tecnológicos e as ações desenvolvidas na sociedade vinculadas ao perfil do programa, de acordo com seus projetos. Então, a ficha ela tem 3 quesitos: o programa, a formação discente e o impacto na sociedade. Esses 3 quesitos, eles têm o mesmo peso dentro da ficha de avaliação. Então, eu destaco aqui como desafio esse quesito 3, impacto na sociedade, que as coordenações devem saber colocar de acordo com os 10 produtos que estão elencados na nossa ficha de avaliação, para que a gente possa, então, ter uma avaliação importante. Então, as novas perspectivas na área de medicina veterinária, o que deverá prevalecer na pós-graduação é que os programas deverão desenvolver e estimular habilidades e indicadores para atender a sociedade. Como isso pode ser feito? Uma nova organização dos programas por meio de um planejamento estratégico, aliado ao PDI da instituição, a valorização do protagonismo das instituições para detectar as demandas sociais e a transformação da sociedade acadêmica da área de forma a planejar e a gerir a pós-graduação de forma profissional. Estamos no momento de transição do modelo avaliativo e é importante que a área esteja conectada com os novos referenciais, indicadores e critérios de avaliação, e a gente enxerga que existem boas possibilidades de crescimento da área, considerando o perfil dos programas e os novos indicadores da ficha. E cabe às coordenações dos programas estabelecerem as conexões necessárias para essa adaptação e crescerem de acordo com as tendências da área de medicina veterinária. Então, era isso que eu tinha para apresentar, de acordo com o tempo disponível, e me coloco, então, agora à disposição possíveis perguntas. Obrigada, professor. A gente teve algumas perguntas. Eu vou fazer uma pergunta de uma aluna, a Paloma. O futuro dos alunos formados é, em grande parte, concurso público em universidades e institutos de pesquisa. Quais as estratégias para aumentar a inserção dos alunos formados junto ao mercado de trabalho? Quem que fez a pergunta? A Paloma. Patrícia. A Paloma. Então, Paloma, a gente tem uma grande preocupação que a gente sempre faz um diagnóstico da nossa área por meio dos dados disponíveis da CAPES, então a gente enxergou que existe uma necessidade urgente da gente colocar e acrescentar novos conteúdos, para que, pelo menos, isso desperte nos alunos uma possibilidade de buscar outros rumos dentro da profissão, que não seja somente a parte de docência e a parte de pesquisa. Então, a gente ainda está iniciando nesse processo, mas a gente espera que no próximo quadriênio a gente possa avançar bastante nessa questão e dar mais oportunidade para os colegas médicos veterinários da área de veterinária, né, na nossa área, tão importante. Certo. A professora Lúcia Anjos fez 2 perguntas. Como a área vê o ingresso direto do doutorado em programas de excelência, como o PPGCV? E a segunda é como a área vê a implementação de modelos mistos, presencial e remoto, para a oferta de disciplinas, inclusive com matrículas de discentes de outras instituições e mesmo fora do país. A questão da transição direto do aluno do mestrado e doutorado, a gente enxerga como uma possibilidade, evidentemente que não para todos os alunos, o programa tem que definir e deixar bastante claro os critérios que os alunos devem ter, são alunos de destaque. A tendência futura, Patrícia, é que
que já existe uma discussão para os alunos já entrarem no Brasil diretamente no doutorado, tá? Então, essa discussão está já um pouco avançada na CAPES, ela precisa ser mais amadurecida, porque nem todos os alunos da nossa graduação saem com condições de entrar direto para o doutorado, mas já existe esta discussão dentro da CAPES de acabar com os mestrados e o aluno já ingressar diretamente no doutorado. Então, a área vê como possibilidade, isso pode acontecer, né? Mas é evidente que tem que obedecer aos critérios e o regimento do programa de pós-graduação. A outra pergunta, qual foi, Patrícia? A outra pergunta fala como a área vê a implementação de modelos mistos, presencial e Sim, ensino sim. remoto. Eu acho que isso não vai deixar de acontecer mais. Essa semana mesmo eu estou na disciplina de pós-graduação com os alunos aqui da universidade, tem funcionado muito bem. Evidente que algumas disciplinas que têm uma base teórica, talvez isso funcione melhor, disciplinas que têm muitas práticas, como a minha, a gente tem uma certa dificuldade, mas eu acho que vai prevalecer o modelo misto, né? Isso tem facilitado bastante, inclusive na colocação que ela fez de dar possibilidade para alunos de outros programas de pós-graduação cursar disciplinas. Hoje mesmo nós temos alunos nossos que estão fazendo disciplina na Federal de Viçosa, tem alunos de Viçosa fazendo aqui. Então, é isso que a gente quer, que a pós-graduação possa oferecer esse ambiente acadêmico de formação mais ampla. E esse modelo, ele permite isso. Muito obrigada, professor Rinaldo, pela resposta às perguntas. Nós já estouramos